Boa noite. Vim gravar uma parte da minha história aqui, né? Acredito que não vai dar para gravar só em uma parte, porque a história é um pouco longa, né? Eu vim aqui falar com vocês para voltar para o caminho do Senhor, porque ou voltar ou aceitar Jesus, porque só existe um caminho. E o único caminho é Jesus. Estamos em tempos difíceis, né? E todos estão vendo os sinais, a natureza dando sinais, né? Fora que a gente nunca sabe se a gente dorme num dia e pode não acordar no outro. Meu acidente foi tão de repente, né? Porque na minha cabeça sempre tinha assim, Deus, me dá um tempo para eu falar com você, porque eu sabia da verdade, né? Eu fui criada no caminho evangélico, né? Mas com 30 anos, por uma decepção, por um casamento, um relacionamento frustrado, eu resolvi viver a vida e ser feliz. Só que o ser feliz é um preço muito alto a se pagar, né? O ser feliz não é tão ser feliz assim. E aí eu começo em 2016 com um diagnóstico de depressão e TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? E ali eu procuro um médico, porque estava sério, estava muito agoniante, eu comecei a perder o sono, né, nessa situação. Eu comecei a ficar muito agoniada. Mas tinha dinheiro, tinha um bom trabalho, né? O que eu achava que era um bom trabalho. Não era tão bom trabalho assim, né? Porque eu tinha uma pressão horrorosa, né? E com isso eu tinha que beber, né? Todos os dias, eu bebia todos os dias, né? Para aliviar a pressão, né? E aí, 2016 vem o diagnóstico de depressão e ansiedade. 2017 eu fui demitida, né, desse trabalho que eu recebia bem, trabalhava, vivia para aquilo, né? E ali Deus só me chamando através de sinais, volta para os meus caminhos. E nisso eu vivendo a minha promiscuidade, a minha vida do ser feliz, né? Bebia, né? Fazia coisas ilícitas, né? Me prostituía, porque nesse mundo a gente vive na prostituição, né? E achava que estava feliz. Só que no fundo era só um vazio emocional. E nada estava bom, nada estava suficiente. Quando eu fui demitida eu fiquei pior ainda, porque eu já estava com uma depressão muito severa, né? Eu já estava em surto psicótico, síndrome do pânico, só que eu nem sabia que ainda ia ficar pior, bem pior, né? E aí Deus me chamando, né? Me mostrando as coisas, né? Mesmo naquele meio daquele lamaçal do pecado, Deus me chamava. Eu tinha sonhos, né? Inclusive que eu morria, que não dava tempo de eu falar, né, com Deus, e eu acabava perdendo a minha vida. A minha vida, que eu falo, a minha vida eterna, né? Porque a nossa vida, nosso pó, o que a gente vive? A gente vive o quê? 100 anos no máximo? Acho que é isso, né? E aí eu tinha sonhos que não dava tempo, né? E mesmo assim, Deus falando comigo, me dava sinais. E eu vivendo a vida como eu queria, que eu achava que estava feliz, né? E na realidade não estava. E aí, o que acontece nesse meio tempo? Eu sou demitida, né? As coisas ficam piores, eu começo a tentar o suicídio, né? Eu começo a tentar o suicídio e todos os dias eu tentava me matar, todos os dias. E tentava me matar, e sendo que assim, em vão, né? Porque assim, quando as coisas ficavam muito ruins, eu ficava sufocada. E quem quer se matar, quem tem depressão, não quer se matar. Ela quer tirar a dor que ela sente, o vazio da alma, né? E eu tentava me matar todos os dias, né? Mesmo Deus me dando um novo trabalho, porque foi assim, eu fui demitida,
né? Eu achava que meu mundo tinha acabado, mas Deus não me desamparou, Deus nunca me desamparou. Uma semana depois eu estava empregada, né? Não ganhando a mesma coisa, mas eu não fiquei desamparada. Em nenhum momento Deus sempre cuidou de cada detalhe. E aí, em 2018, né, de 2018 para 2019, eu fico boa dessa depressão, eu consigo ficar boa, eu paro de tentar me matar, né, porque eu tentava me matar todos os dias, e assim, eu tentava me matar de todas as formas. Eu misturava bebida com medicação, porque eu tomava tarja preta, e eu misturava bebida com medicação, e para acordar eu tomava Red Bull, então daí Deus já me livrava, né, porque tomar Red Bull para acordar, tarja preta com bebida, eu tomava 4 alprazolam durante o dia, eu tomava também para trabalhar, porque eu não aguentava a pressão, né, a pressão do trabalho, né, porque o mundo também é assim, ele te dá, mas ele te cobra, né, e aí eu fazia isso, né, mas pela graça e pela misericórdia eu consegui ficar boa dessa depressão nessa época, né? Eu consegui ficar boa, consegui me reerguer, né? Aí eu volto a trabalhar. E disso Deus sempre falando comigo, sabe? Me dando sinais, me chamando de volta, né? Porque assim, todas as vezes que Ele me livrava, né? E que não deixava me matar, eu tive um episódio de uma mulher me parar, né? De me chamar na porta de um banheiro do shopping e falar, eu já tinha arquitetado tudo na minha mente. E ela falava assim, eu tava com uma criança, e ela falava assim, você não vai fazer isso que você tá pensando, você vai pra sua casa. E assim, eu fiquei atônita com aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Né? E aí eu consigo ficar boa dessa depressão, né? Que Deus eu nunca consegui. Por quê? Porque quem é escolhido não tem escolha, né? E eu volto a trabalhar, nisso que eu volto a trabalhar, com 1 mês e 4 dias eu sofro um acidente, né? Eu sofro um acidente sério, eu tenho até a marca aqui, ó, na cabeça, né? Tenho a marca aqui na mão. Eu passei por 4 cirurgias no joelho, né? Há pouco tempo eu fiz a última, né? Que foi Deus que preparou tudo, sabe? Eu passei 6 anos esperando essa cirurgia, né? O acidente tem 8 anos, mas eu passei 6 anos esperando, né, a próxima cirurgia, né? E chegou o grande dia e foi tudo preparado pelo Senhor. Eu vou cortar um pouco esse vídeo aqui e depois eu venho falar o resto.